Olá, hoje vamos falar sobre o cobalto. Com esta aula, completo minha trilogia sobre os elementos benéficos. Na tabela periódica, o cobalto está na linha 4, junto com outros metais, entre o ferro e o níquel. Ele se encontra na crosta terrestre em concentrações de aproximadamente 40 partes por milhão. Rochas ígneas e sedimentares apresentam minerais portadores de cobalto, entre os quais citamos carrolita, lineita, cobalita, eritrita e minerais ferromagnesianos. Esses minerais intemperizam-se, liberando cobalto para o solo, cujas concentrações variam de 1 a 70 ppm, com média de 8 ppm. Entre outras formas encontradas no solo, temos o cobalto divalente, adsorvido às partículas coloidais ou livre na solução do solo, onde as concentrações são menores do que 5 ppm. As plantas absorvem o cobalto também na forma de cátion divalente, o qual é transportado para a parte aérea pelo xilema. A concentração de cobalto nas plantas superiores oscila entre 0,05 a 0,3 miligramas por quilograma de peso seco. Não há consenso entre os pesquisadores sobre os níveis de cobalto considerados tóxicos para as plantas. Foram encontrados valores variando de 0,4 miligrama por quilograma para o trevo a alguns miligramas por quilograma em feijão e repolho. Enfatizamos, contudo, que existem algumas espécies hiperacumuladoras adaptadas a solos metalíferos que podem tolerar concentrações de cobalto entre 4.000 e 10.000 miligramas por quilograma de peso seco. O pH é um dos principais fatores que afetam a absorção de cobalto pelas plantas. Nesta figura, que mostra a disponibilidade de diversos elementos para as plantas em função do pH do solo, observa-se que o cobalto segue o mesmo comportamento de micronutrientes catiônicos, como cobre, ferro, zinco e manganês. Ou seja, à medida que o pH do solo eleva, a disponibilidade de cobalto para as plantas diminui. Neste sentido, alertamos que a prática da calagem pode comprometer a absorção de cobalto pelas plantas. Outros fatores que não podem deixar de ser mencionados é a presença de partículas coloidais negativamente carregadas e a presença de altas concentrações de manganês no meio. Entre os coloides que absorvem fortemente o cobalto, citamos os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, que são muito frequentes e abundantes nos solos tropicais altamente intemperizados. Finalmente, destacamos os cultivos intensivos com soja e outras leguminosas como importante fator que pode promover a retirada de cobalto do solo. Essas plantas, devido à presença de numerosa população bacteriana em nódulos radiculares,
atuam como um forte dreno de cobalto da solução do solo. Trabalhos de pesquisa encontrados na literatura indicam que o cobalto não exerce funções metabólicas ou estruturais nas plantas superiores. Contudo, nas atividades agropecuárias, este elemento é de grande importância. Ele é componente obrigatório da vitamina B12 nos animais ruminantes e, desta forma, o solo atua como importante fonte de cobalto de origem vegetal para estes animais. Não é raro acontecer deficiência de cobalto em ruminantes vivendo em solos com baixos teores de cobalto. O teor crítico de cobalto para ruminantes é de 0,07 mg por quilograma de peso seco de forragem. Na verdade, são os micro-organismos que atuam no rumen destes animais que, utilizando o cobalto, sintetizam a vitamina B12. Não ruminantes, incluindo humanos, também precisam de vitamina B12. Conclui-se, portanto, que o cobalto é essencial para todos os animais. Como se observa nesta figura, a coenzima cobalamina, que representa a vitamina B12 e seus derivados, possui o cobalto como um componente metálico, o qual é quelatado a 4 átomos de nitrogênio em uma estrutura de porfirina. Assim como as bactérias do rumen dos animais, todas as bactérias diazotróficas necessitam do cobalto para sintetizar a vitamina B12. Assim, este elemento é de fundamental importância para a fixação biológica do nitrogênio atmosférico, fenômeno vital para o funcionamento dos ecossistemas naturais e agrícolas. Nos sistemas simbióticos envolvendo plantas leguminosas e rizóbios, 3 enzimas fundamentais para a fixação do nitrogênio são dependentes da cobalamina: a sintase da metionina, a redutase do ribonucleotídeo e a mutase da metilmalonil coenzima A, envolvida na produção de leghemoglobina pela planta. Como se observa nesta tabela, sob condições de deficiência de cobalto, a síntese do aminoácido metionina é comprometida, contribuindo para a redução na produção de proteínas e menor volume de bacteroides. Ainda nesta tabela, observa-se que a síntese de DNA nos nódulos é menor em condições de deficiência de cobalto. Isto indica a ação do cobalto na síntese da redutase do ribonucleotídeo. Nesta outra tabela, observa-se que os diversos parâmetros envolvidos na fixação simbiótica do nitrogênio em nódulos radiculares de tremoço azul foram promovidos em condições de maior suprimento de cobalto, com destaque para a população de bacteroides, o teor de leghemoglobina e a atividade da nitrogenase. Esses 3 parâmetros tiveram seus valores máximos obtidos com a dose mais elevada de cobalto. Respostas de plantas leguminosas à fertilização do solo com cobalto têm sido obtidas em alguns solos e culturas. Nesta tabela, observamos que plantas de amendoim
responderam à aplicação de cobalto, aumentando a produção de nódulos, a absorção de nitrogênio e a produção de vagens. Isto aconteceu quando o cobalto foi aplicado nas sementes e nas folhas. Deve-se enfatizar, contudo, que o cobalto não age diretamente no metabolismo da planta, fazendo-a crescer, e sim na promoção da fixação biológica do nitrogênio atmosférico. Finalizando nossa aula, mostramos neste gráfico que a absorção de nitrogênio por plantas de tremoço azul é consistentemente menor em solo sem suprimento de cobalto. Isto se deve, provavelmente, a uma menor atividade da enzima nitrogenase e comprometimento geral de outros parâmetros envolvidos na fixação simbiótica do nitrogênio atmosférico. Em leguminosas dependentes da fixação simbiótica do nitrogênio, a deficiência de cobalto é constantemente indicada por sintomas típicos de deficiência de nitrogênio. Observa-se ainda que nas plantas cultivadas em solos com baixos teores de cobalto, a inoculação com Rhizobium é menos extensiva do que em plantas supridas com cobalto, e o estabelecimento da fixação é atrasado em várias semanas. Para um melhor entendimento deste assunto, recomendamos consulta a esses materiais, principalmente ao livro do Marschner, 2008, de onde foram extraídas as tabelas e a última figura. Muito obrigado.